Quando nós iniciamos o culto, nós fazemos uma leitura oficial, e nesta noite em específico nós lemos o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e Jesus ali, um contador de história, ele contou três histórias. Entre as três histórias, uma fala de uma mulher que havia perdido uma dracma de muito valor. E ela procurou, precisou fazer limpeza na casa, e a hora que ela achou, ela convidou as suas amigas, e ela fez uma festa de gratidão a Deus, porque ela achara a dracma perdida. Ela conta também, uma da historinha que Jesus contou, foi das ovelhas, e ele falou que um pastor tinha 100 ovelhas, e que uma se perdeu no caminho, e esse pastor deixou as 99 e seguiu-se em direção a essa ovelha perdida, e a encontrando, a trouxe para o redil. Essa é a história das 100 ovelhas. Mas Jesus também contou a história de uma família, e ele conta a história que esta família era composta, tinha 2 filhos, e que um dos filhos resolveu abrir mão do seio familiar, e em uma reunião esse filho fez uma proposta ao pai, e disse ao pai: pai, dá-me parte da minha herança, a herança que me pertence. Esse foi o pedido do filho para o pai, e a Bíblia diz que o pai parou e fez o atendimento desse pedido do filho, mas só que o pai, para ser justo, ele era um pai justo, ele tinha 2 filhos, ele reuniu os 2 filhos e repartiu a herança entre ambos os filhos. Então ele antecipou a herança que era direito pós-morte. E a Bíblia fala que, passado alguns dias desse fato deles terem recebido a herança, aquele filho mais novo que pediu o seu direito de herança, pegou e foi embora para uma terra distante. E Jesus, contando a história, diz que ali, naquela terra distante, ele gastou todo o valor recebido, dissolutamente. Ele gastou com as meretrizes, com as festas e com o que ele achava que lhe daria prazer. E a Bíblia diz que ele, depois de algum tempo, veio uma crise de fome naquela região distante. E este filho distante, sem saber o que fazer, procurou um emprego. E o único emprego que ele encontrou foi cuidar de porcos. E ele agora começa a cuidar de porcos. E a Bíblia fala que a fome foi tão grande, que ele passou tanta fome, que agora ele sentia vontade de roubar a comida dos porcos que ele cuidava e comer no lugar dos porcos. Mas a Bíblia, Jesus Cristo continua dizendo na historinha dele, que um dia esse filho caiu em si, e ao cair em si, ele lembrou-se do seu pai, e ele falou: quantos trabalhadores que servem na casa do meu pai, e tem abundância de pão, e eu aqui estou padecendo fome e necessidades. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi a ele: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Permita-me, faz-me apenas um dos seus trabalhadores. E a Bíblia diz que assim ele o fez. Saiu e retornou à casa do pai. E quando ele chegou, o pai o avistou distante, e moveu-se de íntima compaixão,
E correu e o abraçou e o beijou. E ele, depois de ser abraçado e beijado, falou: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me um dos seus trabalhadores. E o pai levou-o para casa e falou: põe nele a melhor veste, coloca nele um anel e coloca nele um sapato, uma veste, uma sandália. Mate o bezerro cevada e vamos fazer uma festa de gratidão, porque este meu filho estava perdido e se encontrou. Esse meu filho estava morto e reviveu. E a Bíblia diz: e todos se alegraram. Amém? Esta é a palavra. Esse é o texto do filho pródigo. A palavra pródigo significa gastador sem limite. Gastador sem limite. Isto significa pródigo. No direito, quando alguém é gastador sem limite, ele ganha o nome de pródigo. Esse é um termo jurídico. É um termo jurídico. Todos os advogados sabem que pródigo é aquela pessoa que não tem limite em gastar. Esse moço, ele, na sua inexperiência, ele fez uma coisa que a lei não permite. Não é legal, não existe nenhum fundamento legal para antecipar um direito que a pessoa só tem pós-morte. E com isso ele estaria trazendo uma ofensa a seu pai. Por quê? Ele estaria dizendo: pai, me dá, como ele fez, dá parte da minha herança. Isso traz um entendimento de que ele não valorizava a vida do seu pai. Para ele, tanto importava seu pai vivo como morto. Tanto é que ele antecipou a morte do pai na mente dele. Falou: o que eu preciso é do dinheiro. Eu não quero saber de mais nada. O que eu preciso é cuidar dos meus bens. Ele mostrou o egoísmo, uma parte de um egoísmo, egocentrismo, em trazer primeiro, em pensar primeiro nele. E a Bíblia fala que ao receber, ele criou um problema, uma crise dentro da família. Estaria criando. Ao receber a herança, ele saiu de casa e foi embora. Isso significa que ele não estava satisfeito com as leis da casa dele, que ele não se sentia bem com as leis impostas pelo seu pai. E ele saiu. E a Bíblia diz que ele foi viver a vida e gastou dissolutamente os seus bens. Isso dá a me entender, faz-me entender que ele não tinha experiência e nem conhecimento da vida. Ele não tinha nenhuma capacidade administrativa, ele gastou dissolutamente os seus bens. Perdeu tudo. Foi gastando. Ele queria viver a vida. Na verdade, eu enxergo esse menino, esse moço, como aquele que não tem conhecimento da dureza da vida externa. Então, quando ele tomou uma atitude como essa, ele demonstrou que ele não conhecia, ele não sabia que o status que ele tinha diante da sociedade, dos amigos, não era dele, que era um status de uma história construída pelo seu pai, pelos seus pais. Os amigos dele eram amigos porque foram aproximados pelos pais e pela vida que ele tinha, pelo dinheiro. A Bíblia fala que o dia que acabou tudo, ninguém lhe dava nada. Em outras palavras, onde estavam os amigos desse moço? Ninguém lhe dava nada. Está aí na Bíblia. Ele perdeu tudo, abriu mão. O que significa isso, pastor?
A vida é feita de acertos e de erros. No caso, a essência dessa mensagem, Jesus está falando sobre aquele que abre mão da casa do Senhor, aquele que deixa a casa do Pai, aquele que acha que em algum momento algo está errado e que não satisfaz os seus anseios, os seus sonhos, os seus projetos, aquele que discorda de alguma coisa dentro da casa do Pai. Essa é a essência que Jesus está dizendo. Eu não concordo com isso, eu não concordo, eu vou sair. É isso que é a essência dessa palavra. Na verdade, aquele filho destruiu dentro dele o conceito de pai. Entretanto, a Bíblia, Deus o Pai, quando Ele instituiu a família, Ele instituiu um sistema patriarcal, onde o pai abençoou o filho. E é assim, nós vemos isso na história, que os filhos de Noé foram salvos porque Deus achou graça em Noé, senão todos morreriam afogados no dilúvio. Isaac tornou-se um dos homens mais ricos da terra, porque seu pai era o pai da fé, pai Abraão, e o abençoou, transferiu a bênção. Assim Isaac fez, abençoando seu filho Jacó, e Jacó fez, abençoando seus filhos. Esse é o princípio bíblico para as famílias. Não existe em nenhum momento você ver que um filho é capaz de abençoar ou de tirar a bênção de um pai. Mas em todos os momentos você vê um caso de Noé, que quando um seu filho o desrespeita, e ele tinha esse seu filho Cão tinha um filho chamado Canaã, e ele fala: maldito seja o meu neto Canaã, e seja escravo dos escravos. Bem, e a maldição pega, porque Noé tinha autoridade para isso. E até hoje os cananeus são escravos, sofredores, e vivem caminhando naquela região, e dependentes das bênçãos. E você encontra até uma história de uma cananeia que chega diante de Jesus, e Jesus fala: como que eu vou te abençoar? Você é cananeia, você tem origem de cão. Mas mesmo assim ela acredita na bênção e muda a história, recomeça a vida diante da mão maravilhosa de Jesus Cristo. Mas nós não estamos imunes de errarmos. Às vezes nós cometemos erros na constância do casamento, na incompreensão. Às vezes nós cometemos um erro como esse moço cometeu, e abrimos mão de um emprego abençoado que Deus nos deu, e nós aí vivemos sofrendo por causa de um emprego. Às vezes nós cometemos um erro abrindo mão do ministério, do status da bênção que foi recebido com construção de lágrimas na casa de um pai. Às vezes nós deixamos de reconhecer o amor que tem, o abraço, o carinho da casa de um pai, sonhando com algo grande exterior. A diferença é, eu olho para a postura daquele pai. Aquele pai era um pai que amava, aquele pai era um pai abençoado. Quando ele está lá passando necessidade, com fome, querendo comer as alfarrobas, em outro trecho fala bolotas, que era a comida de porcos, e quando ele está ali querendo comer aquelas comidas, eu vejo que ele fala: olha, quantos trabalhadores tem na casa do meu pai? E tem em abundância. Ou seja, na casa do pai, o mais simples do trabalhador tinha pão, tinha boa roupa, tinha o conforto da casa. O mais simples, o mais humilde que morava naquela casa do pai, tinha a melhor condição, tinha qualidade de vida. E ele começou a lembrar. Quando ele lembrou, a Bíblia diz, quando ele caiu em si, diga assim, caiu em si. Irmãos, nesta noite eu venho trazer essa palavra de Deus, porque o tema é recomece.
Quando que eu devo recomeçar? Uns, na sua idade jovem, adolescente. Eu me recordo que, vou contar uma história de um recomeço meu. Eu tinha 21 anos, e eu estava fazendo uma faculdade de física em Taubaté. Eu prestei um concurso, aliás, prestei o vestibular, à Universidade de Taubaté. E ali eu estava encerrando o primeiro ano, e eu tinha muita dificuldade para chegar naquela faculdade. Na época, daqui de Jacareí eram poucas pessoas que eram universitários. Eu tinha que pegar um ônibus até São José dos Campos, e de São José dos Campos seguir com outro ônibus até Taubaté. E eu estudava à noite, porque eu trabalhava durante o dia, e às vezes eu saía de lá às 23 horas, e tinha que pegar aqueles ônibus. Eu chegava em casa 1h da manhã, com aquela fome de que eu saía do emprego e ia para a faculdade. E diante daquelas dificuldades, eu resolvi parar. E eu parei. E depois de 3 meses que eu tinha parado, eu já estava sentindo conforto. Estava estabilizado. Tinha um cargo público, tinha garantia até aposentadoria, tinha um carro, jovem, tinha um salário razoável, tinha segurança. E eu falei: olha, deixa eu viver a vida um pouquinho. Eu estudo desde quando me conheço por gente, fiz Senai, fiz outros cursos. Eu vou parar um pouquinho para descansar. E nesses momentos de descanso de jovem, as coisas começaram a surgir, oportunidades, e era o telefone que liga: vem cá, preciso conversar com você. E aí eu comecei a balançar na fé. E um dia, como obreiro, regente de um grupo de jovens na igreja, Deus falou comigo aqui dentro dessa igreja, regendo o grupo. Ele parou no meio, e eu era encrencado com música, não podia errar, e errou. E mexeu comigo, mexeu bem aonde a ferida doía. Eu entrei, desci da igreja, na hora do culto entrei no meu carro e comecei: Deus, eu não concordo que haja erro num grupo que eu ensaio. Não concordo. E Deus falou comigo dentro do carro: por que você parou? Até cantou um hino aqui: por que você largou a rede? Por que você parou? Deus falou comigo dentro do meu carro: procure uma universidade e imediatamente continue o seu curso, porque a obra que eu tenho com você, eu vou usar esse curso, e é muito grande. Recomeçar. Imediatamente de dentro do carro eu já saí, e eu fui tomar um lanche para refazer minha mente da palavra pesada que Deus me deu, e encontrei ali um panfleto, ali um prospecto de uma universidade que estava no penúltimo dia de inscrição. E eu fui lá e fiz a minha inscrição, e para a glória de Deus, depois de 5 anos, eu me formei em matemática, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, recomeçar. Tem gente que fala: como recomeçar? Às vezes o recomeço é por causa de uma fraqueza que eu tive diante da circunstância. É o meu caso, eu tive uma fraqueza, estou cansado, é difícil ter que viajar, passando necessidade. Eu entrava no sábado na escola, na faculdade, 7 da manhã, quando dava as 15 horas, eu estava saindo da faculdade de física, atordoado com tanto cálculo, com tanta matemática, e enxergando estrelas sem ter almoçado. Eu falava: eu vou parar um pouquinho, é pesado, é difícil. Deus não tem prazer naqueles que abrem mão de um projeto dele. Deus não tem prazer naquele que abre mão dos sonhos que ele construiu. Deus não tem prazer no covarde. Talvez uma circunstância inóspita fez com que estremecesse o seu coração, algo difícil. Eu quero te dizer, a vida, ela é constituída de desafios. A vida, ela é constituída, cada dia nós temos que enfrentar um desafio, uma barreira, e cada
desafio vencido, cada barreira vencida é um status que Deus te dá para você ajudar a outrens. Cada dia que você vence uma peleja, cada dia que você vence, Deus está te constituindo sobre aquele desafio. Tem gente que para diante de um desafio. Eu quero te dizer, se você quer ser um vencedor em Cristo, você nunca pode parar, você nunca pode desistir. Talvez um casamento, talvez um emprego, talvez uma faculdade, talvez uma outra coisa. O meu Deus continua sendo Deus, o meu Pai continua sendo Pai, e de amor, a mão dele está estendida. O problema é a pergunta. Vou fazer uma pergunta, eu fiz de manhã na pregação, é lógico, baseado no mesmo tema, mas outra pregação, no mesmo tema e mesmo capítulo, mas outra mensagem eu trouxe. Qual a diferença entre humilhação e se humilhar? Qual a diferença? Abra o dicionário para você ver que a raiz, por ser a raiz a mesma, você começa a não entender. Quando você lê esse texto no dicionário, você vai ver que tudo indica que alguém, quando você vê humilhar, humilhação, tudo indica para um sofrimento imposto por alguém. Queridos, repita comigo assim: ego. Mais uma vez, ego. Mais uma vez, ego. Ego é tudo aquilo que eu tenho que valoriza o que eu penso. Aquilo que diz que eu penso, que eu sou, que eu sei, que eu posso, que eu sou capaz, traz para dentro de mim um sentimento de que eu não erro mais, de que eu sou super-homem, que eu não cometo falhas. E quando alguém é investido de um ego tão forte, ele perde a capacidade de cair em si, como esse menino, esse jovem caiu. Não era maldade do menino fazer tudo o que ele fez, de forma alguma. Era inexperiência com a vida, era imaturidade, era sonhos impossíveis de acontecer. É lógico que ele criou um transtorno familiar. Ele era para encetar o coração do seu pai, mas o seu pai de forma nenhuma foi tocado pela atitude do filho. A Bíblia diz que quando ele observa e ele vê que seu pai era um homem bom, era um homem abençoador, e que todos quanto andavam com seu pai tinham bens, eram abençoados, e ele falou: olha, em outras palavras, pisei na bola. Queridos, eu admiro agora esse ato desse moço, ato de grandeza. Diga grandeza. Mais uma vez, grandeza. Irmãos, a cada 100 pessoas, uma comete um ato de grandeza, de cair em si diante de um erro. E o maior inimigo daqueles que não voltam, não caem em si, não confessam, se chama egolatria. Idolatria do seu eu. Quantas pessoas são capazes de viver 20, 30, 40 anos sofrendo, morrer sofrendo e não reconhecer. Quantas pessoas não têm capazes de dizer: olha, eu errei mesmo. Eu errei, eu me enganei. Queridos, ele tinha várias opções, esse menino. Primeira opção, ele já estava trabalhando, cuidando de porcos. Cuida de porcos a vida toda. É a opção que muitos decidem fazer. Olha, eu prefiro ficar aqui cuidando de porcos, a que alguém imagine que eu tenha a capacidade de dizer que eu errei. É egolatria. Ele teria outras opções. Olha, eu vou deixar de cuidar de porcos e vou sair por aí, ver se eu acho um outro tipo de animal para cuidar. A bem verdade é, a diferença é que ele nem tinha preparo profissional para algo melhor do que cuidar de porcos. Ele não tinha.
E ele tinha a opção de reconhecer que ele errou. Talvez para muitas pessoas seria a opção mais dolorida, mais difícil de ser tomada. Mas aquele moço era inteligente. Aquele moço tornou-se um moço experiente. Às vezes as experiências da vida, elas nos amadurecem muito mais do que 10, 15, 20 anos de estudos. Eu me recordo que quando estava trabalhando em determinado local, e alguém prestou concurso e começou a trabalhar conosco, e ele tinha muita dificuldade, porque ele enfrentou muitos desafios. E um dia em uma reunião alguém falou: olha, por que você não sai? Você mora em um estado tão distante, você todo final de semana tem que andar mais de 1.500 quilômetros para chegar na casa dos seus pais, da sua família. Por que você não arruma um emprego mais perto? E eu me recordo que ele falou bem assim: você sabe o que é passar fome? Você sabe o que é não ter roupa para vestir? A pessoa falou: olha, isso eu desconheço. Ele falou: isso era eu. Eu suei lágrimas, eu suei sangue e lágrimas para que eu pudesse passar nessa prova e estar aqui. Hoje eu tenho dignidade, hoje eu tenho um salário. Para mim não tem dificuldade nenhuma eu viajar toda sexta-feira 1.500, 2.000 quilômetros para visitar minha mãe, meu pai. Hoje eu tenho garantia. Valorizar. Quantas pessoas que não sabem reconhecer, dar valor às bênçãos, os privilégios que Deus deu. E nesta noite eu quero te dizer: como nós devemos olhar para o lado direito, para o lado esquerdo e falar: Senhor, independente das circunstâncias, eu quero ser fiel, eu quero ser fiel. Quem reconhece que é abençoado aí, levanta a mão. Harai loma shuriandanais. Eu admiro aquele pai, porque quando aquele moço saiu, aquele pai acompanhou os passos dele, e ele acompanhou com um olho dizendo assim: olha, ele vai voltar, ele vai voltar. Talvez o menino andou 100 metros e ele falou: olha, ele não chega a 100 metros e vai se arrepender, porque eu nunca deixei de dar amor, de dar bênção. Passou. Talvez ele já estava lá nos 500 metros, estava pequenininho, pai. Ele vai voltar. Queridos, ele andou, que ele foi chegar em um outro país, em uma terra distante, em um outro país. E o pai ficou: ele vai voltar. Ele vai voltar. Passaram-se 1 mês, 2 meses, não sei se passaram-se anos. Qual é o pai que diante de um desafio como este não ficaria irado? Mas esse pai não exasperou, não mudou de comportamento. Olha só, esse pai não mudou as leis de dentro de casa para proteger o filho. Esse pai não abriu mão da sua família, da sua casa, para ir atrás desse filho. Ele não. Ele falou: se tem essa lei, é essa lei que me trouxe até aqui, é esta lei que vai me prosperar. Eu não vou mudar um tio por causa desse menino. Ele vai saber que aqui está a bênção. O pai sabe o hoje e sabe o amanhã da sua vida e da sua história. Que pai maravilhoso é este? O pai ficou ali. Ele vai voltar. As horas passavam, de manhã ele estava lá olhando. Ele vai voltar. Às vezes aparecia alguém longe, ele punha a mão: acho que é ele, parece ele. Bom, não está andando. Mas um dia, depois de muitos anos, ele viu um andar. Ele falou: olha, mas está parecendo ele, mas está muito derrubadinho, mas está parecendo ele. Quando aquele moço se aproxima, ele conhece não somente pelo andar,
mas pelo jeito, pelos traços, é meu filho. E o filho estava voltando dizendo: vou dizer para ele, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, perante o Senhor, não sou digno. E ele vinha lutando, e o inimigo dizendo: não vai, não volta, não se arrependa, é humilhação, é humilhação. Na verdade, ser humilhação é viver cuidando de porcos. Na verdade, a humilhação é viver sofrendo. Na verdade, humilhação é viver distante daquilo que Deus tem como projeto. Na verdade, humilhação é abrir mão daquilo que Deus te deu, às vezes de uma família abençoada, às vezes de algo grande, por causa de um egocentrismo, por causa de uma autovalorização. Deus não quer ninguém vivendo 10, 15, 20 anos sofrendo ou em um estado de humilhação. Deus quer te libertar dessas correntes malignas. Não são os amigos, não são a história dos homens e das mulheres, as leis que definem o seu futuro, mas é as suas atitudes corretas e sinceras diante do Pai Celestial. Não volte, não confesse o seu pecado, não diga que você errou, não abra o seu coração. Há um risco muito grande de muita gente viver até na igreja e não entrar no céu, por causa que pode dizer é uma humilhação. Ei, nesta noite a palavra é: recomece. A Bíblia fala que Jó perdeu tudo, perdeu bens, casa, família, e ainda ficou doente. Mas a Bíblia diz que uma coisa Jó teve, ele manteve com ele a esperança. Ele nunca abriu mão da esperança. E a esperança dele era do Redentor que vive. E ele dizia que ele levaria até a sepultura essa confiança. E ele sabia que tinha um Redentor que se levantaria e que vinha restituí-lo. E a Bíblia, você vê lá no capítulo 42, quando Jó começa diante de Deus, ele começa a se revelar, ele diz: olha, antes de eu passar por essa crise, por essa dificuldade, uma coisa acontecia, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora, diferentemente dessa história, eu conheço porque os meus olhos viram a sua glória. Aí Deus fala: agora você ora pelos seus amigos, entre aspas, aqueles que te criticavam, aqueles que diziam que você estava em pecado, aqueles que diziam que eu estava destruindo a sua vida. Ora por eles. Orar por quem está querendo mal. E depois a Bíblia diz que depois que Jó orou por eles, a Bíblia diz que Deus restituiu em 3 vezes mais, em dobro e até quase 3 vezes mais, as bênçãos sobre a vida de Jó. Jó recomeçou. Sabe o que é um recomeço para Jó? Ele viveu mais 140 anos prosperando. As filhas dele que nasceram depois da crise eram as filhas mais lindas da região e eram os filhos mais sábios. A família vinha para a casa dele, os seus irmãos foram reintegrados à sua família e ele teve paz, ele teve um novo recomeço. A Bíblia fala de recomeço, ela diz assim: olha, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande para você. Basta reconhecer, cair em si e fazer igual o menino. O projeto do menino era confessar, pedir perdão, se humilhar e dizer olha, mas só que o gesto de voltar já era um gesto maravilhoso. A única coisa que o pai espera é que se volte, que caia-se e volte atrás. Quando o pai viu que era o filho, a Bíblia diz, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. A pergunta é, e a historinha lá de pai, eu pequei? O pai não deu oportunidade para ele falar. O pai o abraçou. O pai o beijou. Em outras palavras, o pai só espera uma coisa:
que você caia em si, que você reconheça que não foi mal, que foi mal, como diz o menino lá, eu estava falando ali atrás agora, uns minutos, foi mal, foi mal. Nós vivemos no mundo da geração, temos uma geração do XY, geração X, geração Y, são a geração dos meninos, adolescentes e jovens, que eles têm mais facilidade em mudar do que a geração XY, que tem mais dificuldade de reconhecer. E que nós possamos aprender que o mundo não é engessado. Os maiores desafios vencidos na humanidade, um exemplo, hoje nós estamos vivendo um desafio. Cientistas do mundo inteiro estão tentando descobrir uma solução para esta situação, através de uma vacina, um medicamento. Então, das bilhões de possibilidades, ele fala, agora dá. E de repente, não deu. Mudar às vezes, cair em si e tomar uma decisão para o bem, não é para destruir, é ato de grandeza. Quando aquele menino resolveu voltar para a casa do pai, ele não fez nada a não ser cometer um ato de grandeza humana, tão grande, tão admirável, que ele venceu o eu. Ele venceu aquilo que mais tentava destruir ele. Isso acontece nos relacionamentos, quando há problemas e conflitos entre marido e esposa, esposas e filhos, mãe, pai e filhos. Quando se abre mão do eu, Deus entra em cena e fala, agora eu posso agir. Na capataxaramanaias. O pai, mesmo dando 1/3 dos seus bens, em nada afetou os seus bens, ele continuou sendo rico, ele continuou tendo seus empregados e eles continuaram sendo abençoados. O problema foi a consequência do erro, caiu sobre aquele que errou. E por que o pai não avisou? Porque o pai não segurou o filho? Justamente porque esse filho poderia viver a vida toda querendo sair, e uma hora sairia. Já que tem que ir embora, vai embora. Agora, dentro das historinhas que Jesus falou, tem uma história da ovelha, não é? Que se perdeu no meio do caminho e o pastor teve que ir atrás. Quando a ovelha se perde porque está machucada, está ferida, tem que ir atrás. Agora, quando se sai, tem que cair em si e voltar. Ninguém deve ir atrás. É assim que eu entendo essa parábola. Jesus estava ensinando algo dessa forma. Saiu, foi embora, não quero mais ficar. Também tem que cair em si diante da prova, voltar, se arrepender. Em todos os aspectos da vida, no relacionamento, na vida profissional. É assim que a Bíblia está ensinando. Queridos, para encerrar, aquele pai mandou colocar roupas novas naquele filho. O que significa isso? Naquela época, era mais do que uma peça de vestuário ter roupas novas. Ele chegou com trapos, vestido de trapos. As pessoas pobres não tinham boas roupas. Elas vestiam com roupas velhas, desgastadas, verdadeiros trapos. Era comum as pessoas usarem peles de animais apenas para cobrirem partes do corpo, uma vez que não havia produção industrial. Roupas produzidas em largas escalas não existia. A roupa era contratado alguém, e era caríssimo ter uma roupa. Era o objeto, como se fosse uma casa, um carro hoje, ter uma boa roupa. Dessa forma, apenas os ricos e abastados se vestiam com roupas de tecidos leves, finos e roupas novas. Então a roupa determinava a classe da pessoa. Não precisava mais nada, apenas a veste já determinava.
Qual a classe social, se é que existe isso? Os escravos que trabalhavam no serviço braçal, eles andavam com aquelas pequenas vestes que cobriam partes do corpo que eram imoral andar sem. Então, quando o menino chega e recebe aquela roupa nova, o pai está dizendo: eu quero te restituir. Você aqui na minha casa não vai ser empregado, porque o empregado nem sempre tem a roupa nova. Aqui na minha casa você não vai vestir como escravo. Essa roupa que você está não serve, é roupa de pobre, é roupa de escravo. Eu vou constituir você como filho amado, e para dizer para você quanto eu te amo, eu vou dar a melhor roupa de dentro dessa casa, para que todos saibam que você é um filho, um homem de bem. Deus quer mudar a sua história. Essa história de roupa que é tão importante, que eu quero te dizer, Deus quer restituir diante da sociedade. Deus quer restituir o seu ministério, Deus quer restituir a sua vida, Deus quer ver que a sociedade veja em você, que você não é escravo, que você não é servo, mas que você é filho dele. Ele quer te levantar, e todos têm que ver a diferença na sua vida. Naramanabata churandolomanaias. Os reis, nos seus editos, eles colocavam um anel para firmar o edito. Eles selavam com o anel. E quando o pai chega, quando o filho chega, ele fala: olha, pega um anel e coloca no dedo dele. Agora o pai estava dizendo: eu vou restituir algo que você nunca teve. Eu estou dando autoridade dentro desta casa, e você vai ser o administrador, e eu selo com esse anel. Eu não tenho nenhuma dúvida, você voltou experimentado, você voltou machucado e consciente. A diferença é que você caiu em si, teve um ato de humilhação, de humildade, e se levanta agora. A partir de agora é você que cuida da minha casa, a partir de agora é você. Os bens estão aqui, mesmo que você ache que não tenha direito. Deus quer restituir a autoridade espiritual, Deus quer restituir a paz dentro do seu lar, Deus quer restituir a condição financeira, Deus quer mudar a sua história. É hora de recomeçar. Lirai lomanda shurianda laias. Você pode glorificar esse Deus maravilhoso? Deus entra na sua casa nesta noite. Deus entra nesta situação que parece que não acaba nunca. Ele entra para mudar essa história. Sandálias representavam liberdade. Só as pessoas livres, não os escravos, tinham sandálias nos pés. Os escravos andavam descalços. O pai não confinaria o seu filho no interior da sua propriedade, amarrando-o, aprisionando-o, com medo dele voltar a sair, querer gastar novamente, dissolutamente. O pai estava dando ao filho o direito de entrar e de sair a hora que quisesse. Então o pai falou: olha, põe sandália nova. Se ele quiser andar 1 quilômetro, ele vai andar 10 quilômetros, ele vai andar, porque ele tem calçado novo, ele tem liberdade. O pai quer te libertar. E a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que esse filho recebeu. Ele recebeu um status que ele nunca imaginava que ele tinha do pai. Ele recebeu autoridade que ele nunca imaginaria ter. Ele recebeu liberdade. E agora, o mais lindo, todos começaram a festejar e se alegrar. E o pai diz: olha, esse meu filho estava perdido. Quanta gente que decide viver perdido por causa do eu. Esse meu filho estava perdido.
Tem pessoas que vivem 10 anos dentro de uma casa, dormindo na sala e a esposa no quarto, por causa de um pedido de perdão. Tem pessoas que abrem mão de um feliz casamento e vai passar necessidade financeira por causa de pequenos detalhes. Está perdido. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo: chegou a hora de recomeçar. Chegou a hora de cair em si. Voltar, dizer: olha, eu não sou o dono da verdade. A coisa mais linda de um ser humano é reconhecer o quanto ele é falho, o quanto ele pode falhar. Nós não somos anjos. Diga assim: nós não somos anjos. Tem alguém aqui que é anjo? Anjo não erra. Anjo não falha. Nós não somos anjos. Aquilo que eu pensava ontem, eu posso não pensar hoje. Aquilo que eu achava ontem, o maior segredo da vida do ser humano que prospera é descobrir coisas novas, e geralmente as coisas novas desfazem as coisas velhas. Quando o pai fez tudo isso para o seu filho, ele estava cumprindo o que diz a Bíblia: olha, neste momento eu apago todas as suas transgressões por amor de ti, e delas eu não lembro mais. A Bíblia diz que o amor é capaz de cobrir uma multidão de transgressões, uma multidão de pecado, uma multidão de falha. Esse pai amava, esse pai ama, esse pai está sempre te esperando, ele está dizendo: vamos recomeçar, vamos recomeçar, vamos recomeçar. A partir de hoje, recomece uma nova vida. A partir de hoje, recomece um novo projeto. A partir de hoje, recomece uma nova vida espiritual. A partir de hoje, busque unção do Espírito Santo. A partir de hoje, recomece na fé. A partir de hoje, levanta-te. Eu quero recomeçar. Aliás, a minha vida, nossa vida é recomeçar todo dia. Diga assim: todo dia eu tenho motivo para ficar ou recomeçar. Cabe a mim e a você permanecer sofrendo, permanecer vivendo uma vida sem saída, às vezes tendo necessidades absurdas. Você sabe o que é cheiro de chiqueiro? Cheiro de porcos, é horrível. Olha onde tem gente que prefere viver a vida toda sentindo o mau cheiro da pocilga de um chiqueiro. Mas tem gente que fala: não é humilhação, é destruir a humilhação, cair em si, reconhecer e voltar. A Bíblia diz: lembra-te de Jesus falando para uma das igrejas: lembra-te de onde caístes e se arrepende, senão eu virei contra ti. Então tem um momento que a gente tem que lembrar de onde foi que a gente abriu mão da coisa boa. Nesta noite tem coisa boa chegando para você. Vamos cantar? Tem coisa boa, não sei como que canta esse hino, mas tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. Quem acredita que é hora, noite de recomeçar? Eu quero recomeçar, eu vou orar por você que quer recomeçar. Recomece na fé, volte para Jesus, reconcilia-te com Ele. Ele é o mesmo, meu Deus, o meu Pai, é Pai de verdade, é um Pai que nunca muda a estrutura, que nunca sai do mesmo lugar. Ele está te esperando, a mão dele está estendida para você. Aleluia! Vamos a uma adoração. Foram noites intermináveis.
Nesta noite o Espírito de Deus está começando uma nova vida. É na sua vida um novo projeto, um novo quadro. Ele está pintando, Ele está fazendo algo de novo no meio da igreja. Ele está fazendo algo de novo. Recomece com Cristo, recomece com a unção, recomece com a graça, recomece com a virtude, recomece com a presença, recomece da forma correta. Eramanabashuri cantolomanaias. Aprendi a subir, descendo, doendo, mas eu cresci, diminuindo, desapareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou, coisa boa chegando. Coisa nova. O que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Aleluia. Sobrevivi. Necapata charamanaias. Você sente a presença do Senhor. Você pode glorificar esse Deus tão maravilhoso, esse Pai amoroso, esse Pai que restitui, esse Pai que reconstrói, esse Pai. Ele diz assim: eis que eu faço uma coisa nova. Tem coisa nova chegando. Ele diz assim: eu construirei ribeiros no meio do deserto. Na terra seca ainda é possível ter ribeiros, ter fartura. Eis que eu faço coisa nova. Nesta noite é noite de coisa nova, é noite de recomeço, é noite de se levantar, é noite de voltar a sonhar, é noite de abrir o horizonte e ver a mão do Pai estendido. Sorria. O Senhor está te restituindo coisa grande. O Senhor está te dando coisa grande. O Senhor está mudando o seu quadro, a sua vida, a sua história. Olha a mão de Deus estendida. Eu quero orar por você neste momento. A igreja fica em pé. Neramanai choloma suriandanais. Talvez você não possa estar vendo, mas eu vejo coisas novas. Eu vejo Deus mandando através de muitas bênçãos, uma chuva de bênção caindo sobre cada cabeça, sobre cada vida. Ei, tem novidade para você. Esta semana vai ter surpresa. Esta semana tem coisa nova. É tudo novo, é recomeço. Recomece. Olha, Deus muda a história, Deus muda o quadro de um momento para o outro. Alamai chocantolomanaias. Senhor meu Deus e meu Pai, eu tenho pregado a tua palavra, e agora eu estou abençoando este teu filho, que faz propósito, esta tua filha, de um recomeço, de parar e anotar aonde foi que teve o problema, e reconhecer que precisa ser resolvido isto. Pai, Necai choloma suriando lomanais. Que história linda, Jesus. E era um menino, e ele teve essa grandeza. E assim esse teu filho, esta tua filha, está tendo um ato de grandeza. Está mudando a história da sua vida, do seu casamento, da sua profissão, do seu ministério. Ah, Senhor, esse teu filho que saiu da tua casa está recomeçando, está voltando hoje, se arrependendo dos seus pecados. Dê um abraço, dê um beijo, dê roupas novas,
dê um anel, dê sapatos calçados da salvação. Niramai chocantolô manaias. Senhor, que haja uma festa nos céus por esse pecador que se arrepende. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo o teu filho, a tua filha, e declaro coisa nova, coisa boa, coisa grande, recomeço. E quem acredita, levante a mão e glorifica esse Deus maravilhoso. Glorifica mais forte, glorifique mais forte, adore mais forte, exalta esse Deus glorioso, exalta esse Deus maravilhoso, glorifica Ele, diga a Ele que Ele é grande. Ame esse Pai de amor, ame esse Pai de bondade. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Tem coisa boa chegando. Lamaraba Juliana Lais. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo.